Nós clamamos agora que o Teu Espírito Santo venha e traga revelação profunda aos nossos corações da Tua palavra, ó Deus, dos Seus propósitos, do Teu querer, que haja entendimento da nossa parte, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, e nós possamos, ó Deus, aqui entender um pouco mais e vivermos de uma forma mais profunda e intensa o Teu amor, o Teu querer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, fala com cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra aí conosco, por favor. Isaías, capítulo 53. Passagem bastante conhecida dos irmãos. Eu quero expor hoje a palavra do Senhor, colocar um pouco aqui da palavra de Deus. Falar um pouco sobre a nossa salvação. Daquilo que o Senhor fez por nós. Nós vamos ler aqui uma profecia a respeito da vinda do Messias. Nós vamos ver a vinda do Messias. E vamos ver uma profecia, aquilo que diz sobre a volta desse Messias. Então gostaria que você se situasse, colocasse seu coração, e eu sei que a maioria de vocês já sabem de tudo isso. Mas queridos, como o Senhor nos revela coisas profundas quando nós paramos para meditar na palavra do nosso Deus. Está dando um negócio aqui no meu tablet, mas já vou consertar. Pronto. Isaías 53, do 1 ao 11. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem o homem esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Nós vemos aqui o profeta Isaías profetizando a respeito da vinda do Messias, isso aproximadamente uns 600 anos antes da vinda de Jesus. E nós vemos profecias diversas, desde Gênesis, até Malaquias. Em todos os livros da Bíblia nós vemos profecias a respeito da vinda de Jesus. Jesus, queridos, é o centro, o Cristo é o centro da palavra de Deus. Tudo vai estar focado e centralizado em Cristo. Tudo que você ler na palavra.
E nós vemos aqui Isaías profetizando de uma forma assim muito detalhada sobre o Messias que havia de vir. Isso é maravilhoso. E você vai ver as outras profecias a respeito de Jesus. Por exemplo, o povo de Israel foi ensinado a sacrificar um cordeiro pelos pecados do seu povo. Um cordeiro sem mancha, sem defeito, um cordeiro limpo, sem doença, puro e perfeito. Eles sacrificavam esse cordeiro periodicamente, e é como que se os pecados do povo fossem colocados sobre aquele cordeiro inocente, que não tinha absolutamente nada a ver com a culpa do povo. Mas o pecado do povo ia tudo sobre esse cordeiro, simbolicamente. Simbolizando Jesus que viria como um cordeiro. Nós vemos o cordeiro também sendo morto no dia da Páscoa, onde um cordeiro foi morto, e o seu sangue era passado nos umbrais da porta, nos batentes da porta. E quando o anjo passava por aquela porta onde tinha o sangue daquele cordeiro, ele não entrava e não havia, então, o cumprimento daquela maldição de que morreria o primogênito de cada casa. Então nós vemos várias profecias a respeito desse cordeiro inocente, puro, santo, que viria para morrer em favor de um povo culpado, que somos nós, todos nós. Somos culpados, somos pecadores, somos falhos e não merecemos a salvação. E aí nós vemos lá, em João capítulo 1, versículo 14, o próprio João dizendo assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós vemos João testificando e testemunhando, olha, ele veio, o próprio Deus, como profetizado, veio e habitou entre nós, está entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai. A partir desse momento, queridos, da vinda de Jesus na terra, Deus estava cumprindo algo muito poderoso, que Ele sempre quis. O que Deus sempre quis com o homem? Ele sempre quis habitar no meio do ser humano, com o ser humano. Até esses dias, num dos cursos de batismo que nós demos, né? O irmão falou, olha, eu percebi, Deus veio e andou entre nós, o próprio Deus. Fiquei feliz por ele estar entendendo isso. Mas é exatamente, queridos, Deus veio, o próprio Deus, em Cristo Jesus, veio e andou na terra, o próprio Deus. Mas não só isso, Ele veio e Ele ficou entre nós. Ele ficou. E agora? Ele ficou. Ele ficou entre nós, amados. Ele está aqui entre nós ainda pelo seu Espírito. Então, a partir do nascimento de Jesus e da presença de Jesus na terra, do próprio Deus em carne no nosso meio, Ele veio para ficar no meio do ser humano. E agora Ele foi em carne, Ele foi em carne transformada, numa carne glorificada, Ele foi. E agora, não é somente um Deus em carne que veio morar na terra. E agora está aqui em espírito, trabalhando na sua igreja, está presente, está aqui conosco, o próprio Deus. Mas agora tem também um ser humano com um corpo glorificado, morando nos céus, junto com o Pai, e junto com todos aqueles que morreram em Cristo. Você percebe como as coisas estão se misturando? O físico e o espiritual estão misturados, queridos. Então existe um ser humano lá que vai voltar para governar toda a terra. E existe o Espírito de Deus aqui agora habitando em nosso meio, habitando
em nós. Então é muito maravilhoso esse versículo. O verbo, a palavra, Jesus, se fez carne e veio habitar em nosso meio. E está aqui em nosso meio. E muito privilegiado aquele que percebe essa presença. Muito feliz aquele que consegue sentir essa presença do próprio Deus onde Ele está, em qualquer lugar, porque ela é maravilhosa. Ouvir a sua voz. Gosto muito desse cântico. A parte que eu mais gosto, que os irmãos cantaram aqui. Eu amo ouvir a sua voz. Não é maravilhoso? Preciso parar de tomar café. Mas como, né, Letícia? Como? Ela é a minha companheira de café. Toda hora fazendo café. Aí dá esse pigarro aqui. É maravilhoso, é gostoso, é prazeroso ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus. E queridos, nós precisamos ter esse prazer, porque nós temos esse privilégio de poder ouvir a voz dEle. Nós precisamos então vivenciar esse prazer, esse privilégio, essa emoção que vem do Espírito, todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida intensa, de alegria, de prazer, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus falando com você. Nós somos privilegiados, porque Ele está conosco. E como é bom ouvir a sua voz. O próprio João dizendo também, em João 1,36, no dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua direção, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá, Ele, Jesus, meu primo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dando testemunho de Jesus. Ele é o Cordeiro. Lembra que desde lá de trás de Abraão, a palavra de Deus vem falando do Cordeiro que viria e tiraria o pecado do mundo? É Ele. E aí ele falando isso para alguns dos seus discípulos. E aqueles discípulos, o que eles fazem imediatamente? Que ali era João e André, se não me falha a memória. Eles vão atrás de Jesus. Começam a seguir Jesus e se tornam discípulos de Jesus, porque eles tinham o privilégio de estar vendo ali o próprio Messias. Aí depois nós vemos Mateus 27, 50 e 51, nos dizendo assim: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui nós estamos vendo, só peguei um versículo aqui, mas ela mostra o momento tão especial e maravilhoso da morte do próprio Deus numa cruz. Queridos, é algo assim, fora do comum. Nenhuma outra religião, de tantas religiões que existem no mundo, tem algo parecido com isso. Um Deus, e isso é que é real, esse Deus é que é real, que assume a forma humana, vive exatamente como humano aqui na terra, apesar de ser Deus. Jesus era Deus, mas viveu exatamente como um ser humano, não usou nenhum dos seus atributos de Deus na terra, mas viveu aqui como um ser humano, morreu como um ser humano, para salvar uma humanidade perdida que não merecia, em hipótese alguma, ser salva. Não existe paralelo na história de qualquer Deus que fizesse algo tão tremendo. Então nós vemos aqui um momento muito, muito especial, onde
o próprio Deus morrendo em favor da sua criatura rebelde e má. Então a morte de Cristo revela o amor de Deus por nós em sua grandeza e intensidade. Aquilo foi, eu sempre digo, o maior show, espetáculo de amor que poderia existir em qualquer época, universo, ou qualquer forma de existência. Maior espetáculo de amor. Então nós precisamos olhar para a cruz, olhar para lá, para aquele momento, e entendermos o quanto nós somos amados, tanto em extensão quanto em profundidade. Esse amor de Deus é indescritível. E Ele fez isso, queridos, dessa forma, justamente para poder mostrar para nós: olha como é grande o meu amor por você. E aí, a maioria de nós vive uma vida tão superficial nesse amor, que é uma grande ofensa ao próprio Deus. Eu fiz tudo isso para ele viver assim, de vez em quando, sentir um pouquinho, uma dose de conta-gotas do amor, do meu amor por ele. É uma ofensa para Deus. O que Ele nos convida a fazer aqui, eu estou sempre repetindo isso, vocês já me ouviram falar isso muitas vezes, e eu não estou vendo ninguém fazer isso, da forma como deveria fazer, e eu também estou buscando fazer, e é Deus nos impulsionando a fazer isso. Fazer o quê? Mergulhar nesse amor e entender de uma forma mais intensa e profunda esse amor. Queridos, se você quer mudar a sua vida, se você tem erros, pecados, sua natureza adâmica que você não consegue mudar e está sempre voltando nos mesmos erros, o que o Senhor está falando? Olha para a cruz e entenda o quanto você é amado. Entenda quanto você é especial e importante para mim, apesar de ser quem você é, apesar de você não merecer. Busca entender esse amor de Deus por você. A cruz, a morte de Jesus foi esse espetáculo tão grande, justamente para mostrar: olha como eu amo vocês. E aí nós dizemos, de vez em quando, talvez, quem sabe, eu sinto uma pontinha do amor de Deus por mim. É uma ofensa para esse grande e maravilhoso sacrifício de Cristo. Queridos, a própria natureza se manifestou naquele momento. O céu se escureceu por 3 horas. Talvez um eclipse, junto com a tempestade. Não sei exatamente o que aconteceu, mas um eclipse, assim, olha que ele começa até termina, mais ou menos umas 3 horas. Não sei, mas a terra se escureceu naquele momento. Teve um terremoto naquele lugar. As rochas se partiram em 2. A natureza se manifestou diante da grande manifestação do amor de Deus pela humanidade. Aquele momento foi assim, sobrenatural e muito poderoso. E muitos de nós ficamos: Deus me ama, Ele me ama. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Diga amém. Nós precisamos ser intencionais em entender. A natureza inanimada se manifestou. E muitos de nós, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, não se manifesta diante de tão maravilhosa demonstração. A palavra do Senhor, se você ler mais um pouquinho, queridos, o impacto daquele momento foi tão grande, tão poderoso, e eu não entendo bem isso que aconteceu, mas a Bíblia diz que aconteceu. Alguns túmulos se fenderam, se abriram, e o povo de Jerusalém viram muitos mortos antigos que ressuscitaram e andavam no meio do povo. Foi tão grande o poder de Deus manifestado naquele momento, que até alguns mortos ressuscitaram. Não me pergunte para onde eles foram, que eu não sei. Não me pergunte, eles ficaram na terra? Sei lá. A Bíblia não diz, então o que eu posso falar? Não sei.
A Bíblia só fala isso aqui, nesse momento, e não fala mais nada. Mas foi um grande poder naquele instante. E até os soldados que estavam lá crucificando Jesus, os romanos que não tinham nenhum entendimento de absolutamente nada, reconheceram: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Porque viram tudo aquilo que aconteceu. Este é o Filho de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, naquele terremoto lá, naqueles momentos. E tudo isso que aconteceu tem um significado. E o véu se rasgou de alto a baixo no templo. O templo tinha o Santo dos Santos, onde ficava antigamente a Arca da Aliança. E ali não mais, eles estavam com a arca, mas tinha ainda o Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava naquele lugar, uma vez por ano, para colocar ali diante de Deus os sacrifícios, para ministrar diante de Deus. O sumo sacerdote entrava lá, uma vez por ano somente. E eles até amarravam uma corda no cinto do sacerdote, porque se ele caísse morto lá, para eles puxarem de volta, para ninguém entrar lá. Era todo um processo, era o Santo dos Santos, não era para qualquer um. Não era para qualquer um, era velado. E esse véu, queridos, não é o véu que a gente conhece hoje, é lógico, né? Esse paninho fininho, furado. Era uma grossa cortina tecida que separava o lugar onde todo o povo ficava e um lugar onde somente o sumo sacerdote entrava. Naquele momento da morte de Jesus na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. Simbolizando o quê? Agora não existe mais separação. Todo ser humano, qualquer um que crer e desejar, ele pode entrar na presença do Pai, na presença de Deus. Então o véu se rasgou. Lá em Efésios 3:12 diz assim: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Agora, qualquer um de nós, em qualquer momento, onde estivermos, podemos chegar diante de Deus e conversar com o próprio Deus. E como é o Espírito Santo que está conosco em todo momento e habita em nós, onde você estiver, você pode simplesmente pensar em Deus e falar com Ele. Mas isso parece estranho, eu fico pensando em um Deus lá tão longe. Não, é um Deus que está dentro de você, que está ali do seu lado. Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós hoje, em qualquer momento, em qualquer lugar que estivermos, qualquer hora do dia, nós simplesmente podemos falar com o nosso Deus. Nós estamos na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Agora Ele habita em nosso meio e Ele habita em nós. Então você, querido, pode falar com o Criador, pode conversar, dialogar. Você fala com Ele, Ele fala com você, qualquer hora que você quiser, porque Jesus morreu na cruz para que isso acontecesse. Você pode desenvolver um relacionamento onde você anda com esse Deus, com esse Jesus, e você o conhece cada vez mais profundamente, e Ele vai se revelando cada vez mais profundamente a você. Foi para isso que Ele morreu, para que nós desenvolvêssemos com Ele um relacionamento, vivêssemos com Ele um relacionamento, andássemos lado a lado com Jesus e desenvolvêssemos com Ele um relacionamento, dia a dia, todos os dias, todas as horas do dia. Você está na presença dEle. E quando nós não estamos intencionalmente buscando viver esse relacionamento, nós estamos tornando, de uma certa forma, o sacrifício de Cristo na cruz inútil. Jesus não morreu na cruz para agora então eu morro na cruz e vou salvar um punhado de gente aqui que vai morar no céu. Não, Ele morreu na cruz para reestabelecer
uma conexão entre o homem e Deus. Foi para isso que ele morreu. Então Jesus estava morrendo na cruz, pagando a dívida que era contra nós, anulando o escrito de dívida que era nossa com Deus, e nos dando condição para qualquer ser humano que desejar a se reconectar com Deus, como Adão, a ter uma conexão novamente com o Pai, a andar com Deus, a conversar com Deus, a viver com Deus, a viver no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde você estiver, com Deus, e falar com Ele, Ele falar com você, e você poder dizer para Ele: Jesus, como eu amo o som da sua voz. Todos os dias, toda hora, em todo tempo. Então esse sacrifício restabeleceu o nosso relacionamento, o relacionamento do homem com Deus. E para isso então, nós vivemos, para nos relacionar com Deus. Isso foi maravilhoso. A partir então daquele momento, Deus começa a habitar com o homem. Restabelece uma conexão entre o homem e Deus. Passa a morar com o homem, dentro do próprio ser humano. Como nós não merecemos tudo isso, não é? Mas, queridos, a história não termina aí. Nós estamos vivendo um momento da história, dessa grande história de amor que Deus conta na Bíblia. Nós estamos vivendo um momento da história onde está sendo selecionado um povo que vai habitar eternamente com Deus, vai governar com Deus para todo sempre. Ah, mas não vai ser todos os seres humanos? Não, não vai ser. Ah, mas isso não é justo. Quem colocou você como juiz para falar o que é justo e não é justo? Quem me colocou como juiz para falar o que é bom e o que não é bom? Deus sabe o que é justo e o que não é justo, e o que é bom e o que não é bom. Mas pessoas vão para o inferno? Vão. Ah, mas isso não é justo, um Deus bom não faria isso. Aquilo que nós achamos ou deixamos de achar, na nossa justiça humana, a palavra de Deus diz que é trapo de imundícia, é lixo. Ele é justo. Então Mateus 25, 31 a 34, nos diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, isso o próprio Jesus falando, queridos, a profecia do próprio Jesus, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O justo juiz vem para julgar a todos os povos da terra. É isso que a palavra de Deus diz. Então ele veio como um cordeiro, fizeram o que quiseram com ele, bateram nele, cuspiram nele, humilharam, deixaram ele nu e crucificaram numa cruz. Esse é o cordeiro. Agora a palavra de Deus nos fala, o próprio Jesus falando, e muitas outras profecias que irão se cumprir, dizendo que esse mesmo Jesus que foi morto numa cruz, humilhado, voltará. Mas agora ele não volta mais como um cordeiro, mudo, e que deixa fazer o que quiser com ele, para que a humanidade seja salva. Agora ele vem como juiz para julgar todos os povos, para julgar todas as pessoas, para julgar o ser humano, todas as nações. Então é um Deus que te ama, um Deus que me ama, sim, ama profundamente e muito mais do que você imagina que você possa entender. Muito, muito mais do que você imagina. Mas ele também é perfeitamente justo para condenar ao inferno todos aqueles que não creram e não quiseram se colocar debaixo do seu governo. É simples assim, nu e cru, preto no branco. E Deus, ele faz maravilhosas promessas para aquele que se entregar ao seu governo,
aquele que crer e se entregar. Ele diz assim: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Então nós temos um reino para herdar, o reino do próprio Deus. Isso é para aqueles que creram. E crer, eu sempre digo, quem crê toma uma posição, toma uma decisão, não fica parado. E nós vemos aqui no último versículo de Isaías, o prazer de Jesus em você, que já creu. Diz assim, nós já lemos: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então ele olha para aqueles que se decidiram por ele e fica satisfeito, alegre e feliz. Ele está feliz com você? Agora é para você responder. Ele está satisfeito com você? Tá ou não está? Tem gente pensando assim: mas acho que ele não está satisfeito comigo, porque eu sou tão pecador. Você é muito mais pecador do que você está pensando, viu, Renato? Você acha que você é pecador? Você é muito mais pecador do que você pensa. Mas ele se satisfaz com você por quê? Porque você se colocou debaixo do governo dele. Porque você creu e aceitou o sacrifício dele na cruz. Não é porque você é bom. Não é porque você é bonzinho e porque você já abandonou todos os seus pecados. Não, mas porque você creu. E porque você decidiu e colocou a sua vida debaixo do seu governo. Por isso que ele se satisfaz de você. Porque agora você está justificado. Não porque você é bom. Não é porque você é bom, é porque ele é bom. É porque ele te ama, apesar de quem nós somos, ele nos ama. É complicado, queridos, quando o homem não entende essa questão. Às vezes nós estamos falando de Jesus e a pessoa simplesmente diz assim: mas eu não sou uma má pessoa. Quantos já pensaram assim: eu não sou uma má pessoa? Não é? E talvez ela esteja certa mesmo, ela não é uma má pessoa. Alguém aqui se considera uma má pessoa? Levanta a mão. Olha, ninguém, todo mundo bonzinho. Mas depende, às vezes a pessoa está realmente correta. Porque o padrão de comparação dela está errado. Ela está se comparando e achando que ela é boa, porque ela está se comparando ao ladrão, ao assassino, ao estuprador, ao corrupto. Então ela é uma pessoa boa. Não é? O Renato, agora eu peguei você, Renato para Cristo. Comparado com um assassino, ele é muito bom. Você assassinou alguma vez alguma pessoa? Não, né? Sempre cuidou, amou. Então, puxa vida, comparado ao assassino que está lá, você é bom, Renato, mas como você é bom? Agora eu pego o William, um homem tão bom, e comparo ele a Cristo. Não passou no teste, William. Você é mau, egocêntrico, toda a sua bondade, é tudo egoísmo puro. Então, nós somos maus porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça não serve, porque a nossa justiça agora é comparada à justiça de Deus, que é perfeita. A nossa justiça é egocêntrica. Você entende? Então nós não somos bons, mas Ele te ama mesmo assim, e quer que você desenvolva esse relacionamento com Ele, nesse pacto que você faz com Ele, que os irmãos fizeram a semana passada aqui, concretizando no batismo, que hoje também a Val vai fazer, né, concretizando aqui no batismo, essa aliança. Então ele olha para você dentro dessa aliança e fala: Ele é bom, olha, eu vejo Cristo nele. Não está olhando para você, mas ele está vendo o sangue de Cristo cobrindo você, que aperfeiçoa você e purifica você de todo o pecado. Então você é bom. Mas é por causa de Cristo,
é porque você está em Cristo. E Deus olha para você e vê você então alguém justo, porque você está coberto pelo sangue de Cristo nessa aliança. E assim nós prosseguimos até o fim. E um dia, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai olhar para nós, vai falar assim: vocês não precisam nem ser julgados, vocês são meus filhos, vem cá. Vocês possuem por herança o reino que está preparado para você desde antes da existência do universo. Vem cá, vocês são meus. Porque vocês têm a marca do sangue de Cristo em vocês. Porque vocês estão em Cristo. Ele olha para você, olha para mim e vê Cristo. E não vê todas as nossas grandes e tão grandes falhas. Quando entenderam, diga amém. Então é muito importante que nós entendamos essas verdades, para nós vivermos esse evangelho. O Cordeiro foi morto, nos deu o direito à salvação, mas o Rei há de vir. Quantos amam a vinda do Senhor Jesus, como nos diz a palavra? Você ama a vinda do Senhor Jesus? Está esperando ansioso pela vinda do Senhor Jesus? Eu estou esperando ansioso. Porque quando Ele vir, querido, todas as coisas vão mudar. Não vai acabar o mundo, não. A terra não vai ser destruída totalmente e nós vamos para um outro lugar no céu, não. É nessa terra. E quando Ele vir, Ele vai restaurar todas as coisas. E vai governar a terra justamente, de uma forma perfeita e justa. E vai restaurar essa terra e todas as coisas. E aí então nós veremos um novo tempo, uma nova era. A humanidade vai viver uma nova era, um novo tempo de paz, de alegria, de satisfação, de justiça perfeita. O que sempre o ser humano buscou. Aguardamos ansiosos por esse dia. E nós podemos apressar esse dia quando nós começamos a nos preparar para esse dia. Feche seus olhos. Queria que você fosse falando com Deus. Pedisse perdão para o Senhor, primeiro. Senhor, me perdoa porque eu não tenho me esforçado o suficiente para ter revelação desse teu grande amor por mim. Porque esse amor tão maravilhoso, mostrado de forma espetacular naquela cruz, eu ainda entendo dele muito pouco. E eu quero que você peça ao Senhor: Senhor, revela esse amor para mim. De forma sobrenatural, revela ao meu coração, me dá entendimento deste amor. E se alguém aqui ainda não tem essa aliança com o Senhor Jesus, e entendeu esse evangelho, você pode nesse instante falar com Deus também e dizer para Ele: Senhor, eu entendi, eu quero fazer parte deste povo que vai governar contigo um dia. Quero fazer parte desse povo que vai ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, venham gozar da alegria no meu reino, porque o reino agora também é seu. Fale com Deus, de acordo com como está o seu coração. Você é amado de Deus, e Ele é justo com você. Fale com Ele.
tem sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pai amado, nós entendemos, ó Deus, a Tua vontade, o Teu Evangelho. Nós queremos clamar a Ti agora, ó Pai, que cada um de nós possamos ter um entendimento mais profundo das Tuas verdades, ó Pai, do Teu amor por nós, e possamos, ó Deus, viver de forma que agrada o Teu coração. Pai Santo, revela a cada um desses Teus filhos o Teu grande amor de forma mais profunda, ó Pai. E dá-nos, ó Deus querido, a alegria de pensar, ó Pai, na Tua volta, ó Deus, desejando ardentemente a Tua vinda, porque nós já Te conhecemos e queremos morar contigo eternamente, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus, vem, revela-te, revela a Tua verdade a cada um dos nossos corações, a esta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus.